Queridos irmãos, queridas irmãs, o Nabi alayhi salatu wassalam citou sobre a morte. Disse assim: Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Aquele que gostar de encontrar a Allah, Allah irá gostar de encontrá-lo. Aquele que desejar um encontro com Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala desejará também encontrá-lo. E aquele que detestar encontrar com Allah, também Allah subhanahu wa ta'ala detestará o seu encontro. Então Aisha, radiyallahu ta'ala anha, esposa do profeta alayhi salatu wassalam, disse: mas todos nós detestamos a morte. Então o que a gente vai fazer? Deus detesta a gente ou detesta o nosso encontro, então? Aí ele disse: Laysa dhak, não é isso. Porém, aí agora ele mostra para você a felicidade do crente se ele morre na crença e na boa ação, na adoração a Allah Azza wa Jal. Aí ele disse: Laysa dhak, não é isso. Entenderam errado. Mas al-mu'min, o crente, quando chega a hora da sua morte e ele está a agonizar para morrer, bushira biridwanillahi wa karamatih, ele tem a boa notícia da recompensa de Allah Azza wa Jalla e da nobreza que Deus vai dar para ele. E aí ele não tem nessa hora nada que é mais desejado para ele do que aquilo que vem à frente dele. فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ. Não tem nada para ele nesse momento que é melhor do que aquilo que está por vir. Amama, na frente dele. Ou seja, quando ele é bem noticiado do que ele vai receber agora. Então, nesse momento, ele gosta do encontro com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah gosta do encontro com ele. E aí, Nabi alayhi salatu wassalam também cita o oposto, diz: al-kafir, o descrente, o incrédulo, quando chega a hora da agonia da morte, ele é noticiado daquilo que tem à sua frente, daquilo que vai acontecer agora, daqui em diante. Então ele kariha liqa Allah, ele detesta o encontro com Allah. Fakariha Allahu liqa'ah. Então a frase que colocamos, estabelecemos e falamos agora no início em árabe: 3 plataformas, 3 etapas da vida do ser humano são muito horríveis, são horríveis e terríveis, porém podem se transformar em felicidade e em conforto. A gente pode assim refletir quais são as etapas da vida, da nossa vida, que são mais importantes ou podem ser até pouco importantes. Aí a pessoa vai pensar do que a gente tem nesse mundo aqui: o nosso nascimento, a nossa infância, quando a gente se forma, tem uma profissão, o casamento, para outra pessoa o desquite, a separação. E assim, tem momentos na vida que são cruciais. Porém, 3 momentos na vida do ser humano, e a gente diz a vida o quê? Até mesmo para além da morte. 3 momentos que são cruciais e são horríveis e terríveis: a morte, o túmulo e a ressurreição. 1, morte. 2, túmulo. 3, ressurreição. Porém, são momentos de felicidade também. Então vamos traduzir a frase com exatidão: a morte, o túmulo, a ressurreição são etapas da vida do ser humano de felicidade, com uma condição: se ele morrer crente e na boa ação. Ou seja, crente em Allah subhanahu wa ta'ala e na mensagem que ele revelou, e na boa ação, a adoração a Allah Azza wa Jalla e toda a boa ação que existe dentro da religião de Allah Azza wa Jalla. Qual é a frase? A morte, o túmulo, a ressurreição são etapas da vida do ser humano que serão felizes. O ser humano será feliz nessas etapas, se, uma condição: se crer e fizer a boa obra, a boa ação e adorar a Allah Azza wa Jalla. Aqui a condição, né? A pessoa disse para mim: olha, se você pagar, eu entrego. Significa que se eu não pagar, o cidadão não entrega.
Se você me ligar, eu vou com você. Significa que se eu não ligar para ele, ele não vai comigo. Então, se você crer e fizer al-amal salih, a boa obra, você será feliz na morte, no túmulo e na ressurreição. Não precisa falar o restante, ou seja, é uma condição. Ou seja, se não fizer a boa obra e ser crente, não será feliz. Aí citamos o instante da morte. Vamos falar só sobre a felicidade, sobre a alegria na hora da morte, na hora do túmulo, da descida no túmulo e na hora da ressurreição. Então, man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'ah. Nabi alayhi salatu wassalam também cita: قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse assim: quando a pessoa que morreu é carregada para ser enterrada, إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم, e os homens carregam esse féretro, essa janaza, esse morto sobre os seus ombros. Se ela for íntegra, virtuosa, crente, in kanat salihah, esse morto diz: qaddimuni, qaddimuni, ou seja, me adiantem, me levem depressa. Aí o Nabi sallallahu alaihi wasallam também cita o oposto, diz: wa in kanat ghayra salihah قالت يا ويلها أين تذهبون بها أو أين يذهبون بها. E se for o oposto, ela diz: يا ويلها, ai dela, para onde estão a levar? E aí o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: يسمع صوتها كل شيء, tudo ouve, tudo que existe ouve a voz desse morto. إلا الإنسان, a não ser o ser humano. Então isso faz parte do que? Da crença naquilo que é invisível, na crença naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala informou sobre, daquilo ao qual não temos alcance. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: tudo que existe ouve a voz desse morto dizendo isso. Illa al-insan, exceto o ser humano. Walau sami'aha la sa'iq, e se o ouvisse, iria morrer na hora, iria ser exterminado na hora, não consegue viver. É outra dimensão, outra vida, outro tipo. Como o morto fala: eu vivo agora nesse mundo, se eu só estou a pensar sobre o que é terreno, mundano, como é que o morto fala? Mas aí, no que diz respeito ao ghaib, a crença, al iman, o que acontece? Lau sami'aha la sa'iq, se o ser humano ouvisse, não viveria mais. Aí, a segunda plataforma, a segunda etapa, que é terrível e horrível, mas só que é momento de felicidade também para aquele que é crente. Aí, o que o profeta alayhi salatu wassalam fala sobre o túmulo? يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، ويذكر الأسئلة الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيجيب المؤمن بثبات، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فينادي مناد في السماء. Quando a pessoa é enterrada, então é narrado que o profeta alayhi salatu wassalam citou os detalhes do que acontece no primeiro dia, na primeira noite, na primeira hora, no primeiro momento, instante dentro do túmulo. Ele disse, então, a pessoa interrogada, e o crente responde com firmeza. Aí depois ele disse, esse é o trecho que a gente quer, o trecho da felicidade. فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ. Então, uma voz irá dizer no céu. فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ, no céu. Quem vai dizer? O fulano, o ciclano, o presidente aqui no mundo, a ONU? Não, uma voz no céu. E uma voz que fala qual é o decreto de Allah Azza wa Jal, que é o Senhor de todo esse universo. فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي, que o meu servo disse a verdade, ele está certo e ele está aprovado. Aí qual que é a sentença?
فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. Então, coloquem ele num conforto do paraíso. Coloquem para ele dentro do túmulo o conforto do paraíso. Afrishuhu min al-jannah. Wa albisuhu min al-jannah. E o vistam das vestes do paraíso. Waftahu lahu baban ila al-jannah. E abram para ele uma porta para o paraíso. Aí o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: فَيَأْتِيهِ مِنْ رِيحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ. Então vem do clima do paraíso, do conforto do paraíso, da temperatura do paraíso, e é estendido para ele dentro de seu túmulo, aonde a sua vista chega. Esta é a dimensão nesse momento. Não é mais aquilo que a gente vê enquanto a gente está no mundo. فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ. E aí vem um homem até ele, de face bonita, com roupas bonitas e de bom odor, bom cheiro. فَيَقُولْ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ. Tenha boa notícia daquilo que te fará feliz. يَسُرُّكَ. Aí o homem, a pessoa enterrada, o morto, vai dizer: مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ الَّذِي يَجِيءُ بِالْخَيْرِ. الْخَيْرِ. A pessoa diz: quem é você? A tua face me traz felicidade, me traz benfeitoria, khair. Aí ele diz, o que o homem diz? Quem é esse homem? Ele diz: Ana amaluka salih. Eu sou a tua boa obra, eu sou a tua crença, eu sou a tua oração, eu sou a tua boa educação com as pessoas, eu sou a tua firmeza, a tua paciência, enquanto você estava no mundo adorando Allah Azza wa Jal. Ana amaluka salih. Dá para imaginar nós no mundo como é que é representada a boa ação numa pessoa. Como? Al-Akhirah, outra dimensão. Como é que o morto fala: tudo ouve menos eu? Tudo, o universo ouve menos o ser humano. Min al-iman bil-ghaib, é da crença no invisível, naquilo que é informado da sua existência. Quando te falam do paraíso, do inferno, é ghaib. Aí, concluindo, esse homem vai dizer: Rabbi aqim as-sa'a, Rabbi aqim as-sa'a hatta arji'a ila ahli wa mali. Ó Deus, faça com que a ressurreição aconteça logo, para eu poder voltar aos meus familiares e à minha riqueza. Então, a morte, o túmulo, a ressurreição são etapas da vida do ser humano. O ser humano será feliz nessas etapas se for crente e tiver boas ações, boas obras. Por fim tem a ressurreição. Citamos somente um verso onde Allah Azza wa Jal diz: لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر. Não irão ser angustiados, ou não irão se entristecer, ou não serão atingidos com al-faza' al-akbar. Deus denomina como com o grande medo, o maior medo. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ. E os anjos irão encontrá-los, irão recebê-los, recepcioná-los. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Esse é o dia que vocês esperavam, esse é o dia que lhes era prometido. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من عذاب النار وأن يدخلنا الجنة وأن نكون من السعداء في هذه الدنيا وفي الآخرة وعند الموت وعند نزول القبر وفي يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.